Marcos 14, 27, já estamos há quase 4 meses estudando esse livro, não de forma exaustiva, mas passando aqui nos capítulos principais, aprendendo com esse evangelista João Marcos, filho de Maria, parente de Barnabé, e como nós temos sido encorajados a partir deste evangelho. O primeiro evangelho a ser escrito, um evangelho que foi destinado ao público dos romanos, por isso o evangelho que trata de forma resumida e exalta, enaltece o senhorio de Cristo. Nós agora chegamos no capítulo 14, a partir do verso 27, o tema dessa mensagem nessa manhã: por suas pisaduras nós fomos sarados. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos começar nossa leitura, que diz assim, Marcos capítulo 14, a partir do verso 27. Pedro é avisado, eu não quero dar o destaque aqui a Pedro, mas essa declaração do próprio Jesus narrada pelo jovem João Marcos, evangelista, que diz: então lhes disse Jesus, todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Me permita orar mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Obrigado, Deus, porque queremos ouvir o Senhor falar conosco. Abrimos este livro sagrado, julgamos ter nele a vida eterna, porque ele testifica do Senhor. Obrigado pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz por meio das Sagradas Escrituras. Que possamos compreender, ter a mente iluminada pelo Teu Santo Espírito. Na exposição, Senhor, deste texto, ouvimos o Senhor falar conosco. Assim nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez um texto muito lido, ele também é conhecido, essa terminologia, pisadura, quer dizer basicamente uma aflição ou uma ferida causada pelo fato de uma ovelha ser atingida na sua parte lombar. Era uma forma de pronunciar acerca do sofrimento daquele animal. Quando ela sentia as pisaduras, ela estava sendo amassada, pisada. Assim, os lobos faziam com elas, os predadores e até mesmo homens que matavam a fim de tirar dessas ovelhas a lã delas. Essa referência trazida para nós, ela não é extraída apenas do profeta Isaías. Quando João Marcos narra esse episódio, ele extrai esta palavra, como ele diz aqui, está escrito. Não é de Isaías 53, tirado essa referência, mas do profeta Zacarias. Talvez você não saiba, assim como eu também não sabia, mas depois de Salmos, o profeta mais citado no Novo Testamento não é Isaías, conhecido como o profeta messiânico. Pasmem, o profeta com maior citação no Novo Testamento é o profeta Zacarias, o profeta que vai profetizar pós-exílio babilônico. Ele é contemporâneo ao profeta Ageu, que profetiza a glória da segunda casa, fazendo referência ao templo. E não apenas uma vitória singular e pessoal de cada israelita. A vitória do povo de Deus é a vitória do Filho e a vitória da unidade da igreja. É por isso que Zacarias é levantado no seu tempo, pós-exílio babilônico,
para poder reforçar a importância da unidade do povo, de voltar ao Senhor, para que eles tornassem o vigor, o entusiasmo, a alegria da reconstrução do templo. Uma vez que este templo foi destruído pelos inimigos do povo de Deus, o templo que Salomão construiu, Zorobabel começa a iniciação dessa reconstrução, mas no meio do caminho o povo parece estar muito desanimado. Eles já estavam agora na terra prometida, mas o coração ainda entristecido ao ver uma parte deste templo que ainda não tinha o fim da construção. O povo ainda não estava vibrando com a palavra que tornou-se a eles, e por isso o profeta Zacarias vai encorajar este povo, sendo direcionado por Deus em trazer vida novamente. Mas o que está aqui diante deste texto narrado de Marcos, é que após o momento da ceia do Senhor, que foi celebrada no último episódio da reunião dos discípulos, o Senhor está profetizando a sua partida. Se tem algo que nós precisamos compreender, é que tudo está escrito e terá devidamente o seu cumprimento. Isso nos diz que devemos confiar nas palavras do Senhor, ainda que passem os céus e a terra, e ao mesmo tempo trazer ao nosso coração um pouco mais de esperança. Se está profetizado e escrito, é porque o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. Na narrativa de João Marcos, ele disse, relembrando as palavras do profeta Zacarias, que nos últimos dias, irmãos, que últimos dias são esses? Desde que Jesus Cristo veio a essa terra, ele inaugurou definitivamente o seu reino. O reino de Deus não virá, ele será concluído plenamente, satisfeito, onde todas as coisas serão redimidas. Mas o reino de Deus já está estabelecido, ele já foi instaurado, ele já foi derramado sobre os homens enquanto governo soberano de Deus. Por isso o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte a orar, pedindo para que o reino dele faça a sua vontade, assim como é feito no céu. Por isso João Marcos diz nas palavras de Zacarias acerca dos últimos dias. Que os últimos dias seriam esse para os discípulos? O momento em que Jesus seria morto pelos nossos pecados. Ele seria erguido naquela cruz e o bom pastor seria ferido. Mas isso também já estava escrito no livro de Gênesis, conhecido como Proto-Evangelho, ou o Evangelho primeiro, conhecido nas palavras de Moisés. Ele seria ferido pela serpente no seu calcanhar, mas ele mesmo também esmagaria a cabeça dessa serpente definitivamente. Ele venceu. O nosso Jesus venceu a morte e vencerá triunfantemente de uma vez por todas. Mas isso também nos diz, irmãos, acerca daquilo que precisamos preservar como sã doutrina no nosso coração. Ainda nada está perdido. Por isso João Marcos diz, então lhes disse Jesus, porque naquela ocasião da comemoração pascal, ou na relembrança de que o cordeiro que foi oferecido lá entre os israelitas, quando eles estavam saindo do Egito, aquele cordeiro que teve o seu sangue carmesim,
expirado, passado nos umbrais da porta, quando o anjo da morte passou, ele poupou aquelas casas. Jesus está dizendo que ele daria agora o seu sangue como uma nova aliança. O seu próprio corpo, assim como o cordeiro foi morto, e como eles também celebravam a festa do tabernáculo, os pães asmos que não tinham fermento, o seu corpo também seria oferecido como libação, como propiciação, ou seja, ele estaria dando a sua vida pelo pecador, a fim de justificar, perdoar, riscar o escrito de dívida que era contra ele naquela cruz. E nesta cerimônia da Santa Ceia, ou da Ceia do Senhor, que era um jantar, onde eles relembravam desses episódios dos seus pais, como tradição e ordenança de Moisés, eles deveriam continuar a guardar esses preceitos. O episódio que Jesus está é que o próprio traidor, metendo a mão com ele no prato, ele seria ali aquele que entregaria Jesus por 30 moedas. Inclusive, quem profetiza esta passagem é o próprio profeta Zacarias também. Mas ele continua dizendo, após esse episódio, Jesus seria pisado, ou sentiria as pisaduras, o escândalo da cruz, escandalizaria inclusive os discípulos. Eles não compreenderam as palavras do mestre, que era necessário ele morrer, em uma autotentativa de justificar ou de entreter Jesus na sua falsa piedade. Pedro tenta repreender Jesus dizendo não. Ele disse, apartai-vos de mim, Pedro, porque Satanás está cirandando. É necessário que eu pereça, é necessário que eu derrame o meu sangue. Não há como você e todos os outros serem absolvidos da culpa que traz a lei mediante o seu pecado e o da humanidade, se eu não for moído na cruz. Se eu não me entregar por vocês, vocês jamais terão vida, e essa vida jamais será em abundância. É necessário que se cumpra. Por isso, João Marcos diz, todos vós escandalizareis. Quem seria esses todos vós? Os discípulos. Eles se dispersaram. E nesta ocasião, o próprio Jesus, ele responde dizendo, porque está escrito, é claro que João Marcos está remetendo a Zacarias, e Jesus ele tem uma aliança e um compromisso fiel com aquilo que está escrito. Por isso a importância da igreja de Cristo continuar pregando, vivendo aquilo que está escrito. Nós não podemos adicionar e nem tirar o que está escrito, porque o que está escrito aponta para ele. O que está escrito é o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele relembra isso dizendo, vocês precisam entender, está escrito porque está no plano eterno. Os discípulos serão escandalizados uma vez que Jesus for preso pelos romanos a pedido dos próprios judeus. Está escrito que ele será abandonado. Está escrito que muitos escandalizarão, e esse escândalo aqui, irmãos, não é apenas estar um pouco assustado com as palavras de Jesus. A ideia de ser escandalizado praticamente na vida dos discípulos, eu não acredito que Jesus nos deixou. Eu não acredito a ponto de alguns voltarem a pescar, como o próprio Pedro. Alguns se dispersarem,
por não compreenderem as palavras escatológicas finais de Jesus. Irmãos, parece que a apostasia, ela diz também sobre isso, aonde está aquele que disse ser o seu Deus? Aonde está aquele que diz responder à sua fé? Olha o que está acontecendo, vocês estão agora sozinhos, pegaram o mestre de vocês, humilharam o mestre de vocês, eles conseguiram expor publicamente a vergonha do mestre de vocês. Isso não passa de um ajuntamento, vocês foram iludidos, por isso eles se escandalizaram, vocês foram enganados, ele é apenas um lunático, um doido varrido. Esse é o tipo de escândalo, a ponto de se tornar para alguns pedra de tropeço, quando começamos a duvidar das palavras finais de Jesus, eu vou voltar. E porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Irmãos, é claro que quando nós lemos o livro de Gênesis, e fica claro que quem fere Jesus Cristo é a serpente, porque ela foi profetizada, que ela ferirá o calcanhar de Jesus Cristo. Ou seja, a serpente que induziu o homem a cair, a serpente que induziu o homem a desobedecer, fez com que o homem experimentasse a morte eterna, a separação eterna, e isso também nos diz que, por causa dessa desobediência de Adão, o autor aos Hebreus diz que todos morreram juntamente com Adão. Mas assim como o primeiro Adão encerrou todos debaixo da condenação eterna, o segundo Adão e perfeito também é capaz de salvar aqueles que creem no poder do seu nome. Mas olha que interessante, a verdadeira ferida de Cristo, ela foi profetizada de que seria serpente, mas aprove o Pai moer o seu próprio filho naquela cruz. A serpente só fere porque o Pai entrega o filho. Ele poderia não ter entregado e muito menos ter dado o seu filho como propiciação. A verdade é que nós escolhemos o caminho das trevas. Nós é que desobedecemos. Mas a providência divina é entregar-se à segunda pessoa da Trindade, mesmo não necessitando, mesmo sendo suficiente em si mesma. A Trindade não tem necessidade de ser reconhecida pelo homem. A Trindade não tem necessidade de ser glorificada pelo homem. Entenda isso, ela quer que o glorifiquemos, mas se o homem não glorificar, a Bíblia diz que as pedras glorificam, as pedras clamam. Irmãos, somos nós que ao glorificarmos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somos nós que nos tornamos, voltamos o estado da redenção em reconhecer a sua grandeza. Por isso Jesus é o centro, por isso Jesus é o autor e o consumador da fé. Por isso a igreja precisa apontar todas as coisas ao senhorio de Cristo. Esta ferida se deu por causa do pecado, mas foi uma ferida que o Pai, o Filho e o Espírito decidiu, por soberana vontade, em moer Jesus Cristo naquela cruz. Isso nos diz, irmãos, que as feridas de Jesus dispersa as ovelhas, mas ao mesmo tempo só as pisaduras é capaz de atrair. O sofrimento de Cristo tem como resultado a justificação dos filhos. O sofrimento e a vergonha e o algoz de Cristo na cruz reaproximou
aqueles que estavam em um estado de inimizade com a Trindade. O sofrimento de Cristo rasgou o véu de cima para baixo. O sofrimento de Cristo trouxe vida aos mortos. As pisaduras, as feridas, a cruz, o Gólgota, o espinho, os pregos, reaproximou o pecador da vida eterna. Não há como herdarmos a vida eterna sem o ferimento de Jesus Cristo. E ele não apenas feriu-se como um homem, ele feriu-se eternamente como membro da Trindade. Ele desceu ao mundo dos mortos. Ele tomou o pecado da humanidade sem pecar. Ele tomou a condenação. Ele justificou a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus capaz de tirar o pecado do mundo. Somente em Jesus Cristo, somente por suas pisaduras. Mas para alguns é um escândalo, para alguns é motivo de tropeço, porque para alguns o que está agora diante dos seus olhos é a fraqueza do Cristo, é a limitação, se ele não foi capaz de sair daquela cruz, como ele é capaz de ressuscitar. Se ele não venceu os romanos, se ele não venceu a autoridade do Sinédrio, como ele pode vencer a morte? Irmãos, o que Cristo faz é verdadeiramente justificar eternamente os seus filhos. É por isso que Zacarias diz: essa ferida do pastor trará a dispersão das ovelhas, porque as ovelhas vão escandalizar diante deste momento, olhando para um Cristo maculado, olhando para um Cristo fragilizado, olhando para um Cristo definhado naquela cruz. Não, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Irmãos, a morte não o deteve, o sepulcro não pôde parar a obra de Cristo. Ele ressuscitou, ele venceu. Nós não podemos escandalizar continuamente, dizendo aonde está o seu Deus diante desta crise? Aonde está o seu Deus diante dessa porta fechada? Aonde está o seu Deus diante dos escárnios de alguns falsos mestres? Aonde está o seu Deus diante desse diagnóstico? Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele está à direita de Deus o Pai, expondo publicamente todo principado e potestade, aguardando a hora que o Pai enviará, para que ele possa exaltar ao Pai uma vez por todas, juntamente com a sua igreja. Essa bendita esperança ninguém pode nos roubar. Não se escandalize, porque Jesus partiu, mas preserve a sã doutrina. Mantenha-se com as suas lamparinas cheias, porque ele disse: eu vou ao Pai preparar lugar e morada, mas eu também voltarei para buscar a minha igreja. Nas palavras de Jesus, no verso 28, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Muitos discípulos se entristeceram. A caminho de Emaús, eles não souberam o que responder àquele que caminhavam com eles. Eles não entendiam as palavras finais de Jesus. Irmãos, e parece que este é o sinal e que vai revelar e que vai prenunciar a vinda do anticristo.
é a desesperança, a incredulidade. Nós vivemos as mesmas coisas. É super possível escandalizarmos ainda hoje na mensagem da cruz, quando nós só almejamos uma vitória terrena, política, bélica. E quando isso não acontece, nós perdemos essa santa expectativa de que a Nova Jerusalém é o nosso estado final e aonde será para sempre a nossa moradia eterna. Nós não podemos escandalizar diante dos sofrimentos passageiros. Nós não podemos escandalizar diante de um Cristo que não faz. Ele pode não fazer o que pedimos, porque muitas vezes pedimos mal. Ele pode não realizar os nossos caprichos e deleites com base nas nossas concupiscências carnais. Cristo não tem compromisso com o nosso pedido alheio. O compromisso do nosso Cristo é exaltar ao Pai. É glorificar ao Pai. E glorificar ao Pai, muitas vezes, requer de nós a compreensão de um sofrimento passageiro. Mas esta breve, momentânea tribulação está produzindo em vós um peso da glória eterna. O que eu estou tentando dizer, irmãos? Com esta passagem, esta profecia, João Marcos faz questão de narrar que se os discípulos abandonaram, escandalizaram a Jesus, o próprio Pedro disse: não, jamais nós te deixaremos, te negaremos. Ele prenuncia: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará. Irmãos, nós escandalizamos muitas vezes quando não somos atendidos em nossos pedidos. Mas esse nunca foi o compromisso de Jesus. Ele nunca disse que você não teria aflição. Ele nunca disse que nós não passaríamos por tribulação. Ele nunca disse que daria tudo certo. Ele nunca disse que nós seríamos o centro. Ele nunca disse que o que vale é os nossos deleites. Ele nunca disse, ele disse que ele vai, mas ele volta. Mas ele voltará para buscar aqueles que perseverarão até o fim. Não se escandalize. E é uma palavra que o Senhor traz para os nossos dias, para que a gente não perca a esperança naquele que pode nos salvar. O único que tem o poder de nos remover definitivamente de um estado pecaminoso e nos revestir de um corpo incorruptível é o nosso Jesus vitorioso, aquele profetizado pelos profetas, anunciado na sua palavra. Por isso está escrito. O que eu venho trazer nessa manhã para mim, para o seu coração, para o meu e para o seu, é que nós devemos permanecer diante desta promessa. Qual promessa? De que a gente vai casar? Não sei. De que a gente vai conquistar? Não sei. De que seremos prósperos? Não sei. A Bíblia diz em Provérbios que ele fez uns ricos, outros pobres, e tanto um quanto o outro para a glória dele. O que devemos saber não é acerca do nosso futuro enquanto conquista pessoal, mas o futuro aguardado para a sua noiva. E eu tenho certeza que a noiva vencerá definitivamente, porque está escrito. Nós precisamos voltar a nos alegrar. É por um poucochinho de tempo. Não se escandalize. Nós não estamos órfãos.
Parece que em algum momento o mal vai vencer. Parece que os zombadores estão agora diante de nós. Está vendo? A sua fé é muito pequena. Você vive o certo, mas o que prevalece é o errado. Os tribunais estão corrompidos, está vendo? Os órfãos estão sendo deixados, está vendo? As viúvas estão sendo esquecidas. Aonde está o seu Cristo? Está vendo? Os romanos o prenderam. O sinédrio conclamou no pórtico dizendo: solte aquele ladrão, solte a Barrabás e prendam esse homem. Ele é o culpado, ele é o herege, ele é um blasfemador, ele é fraco. Está vendo? As vacinas não são suficientes, ainda que elas tenham a sua importância, mas parece que o mundo está zombando de nós. Parece que os falsos mestres passam como numa passarela, carregando as suas multidões. Nos sentimos escandalizados. Jesus, aonde o Senhor está? No trono. Eu nunca saí de lá. No controle de tudo. Acalme o seu coração. Assim como eu preciso acalmar o meu. Está escrito: Ele venceu. Irmão, já está profetizado. O dragão será vencido. Já está anunciado. A igreja de Cristo subirá aos ares, enquanto Ele vencerá a última coisa a ser vencida, a morte definitiva. Está escrito, Ele abriu o livro, Ele desatou o selo, Ele escreveu no livro da vida aqueles que creem no seu nome. Ninguém pode tirar das suas mãos aquele a quem o Pai o deu. Irmãos, está escrito: a igreja vencerá, porque Cristo venceu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou, mas vou preparar o lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também. Você pode ficar de pé no seu lugar? Voltem para Galiléia. Voltem para o lugar de onde eu prometi que vocês seriam revestidos. Voltem para Jerusalém. Voltem para o primeiro amor. Voltem para o chamamento. Não se escandalize porque o pastor foi ferido. Não se escandalize por causa da piedade, vocês sofrerão. Por causa da justiça, vocês serão levados aos tribunais. Não se escandalize. Apenas abram a boca, porque eu falarei por vocês. Não se escandalizem quando muitos não sentirão mais a vontade de ouvir a sã doutrina. Antes, eles terão seus ouvidos tapados.
Antes chamarão mestres para si, não se escandalizem. Antes permaneçam diante da palavra do pastor. Ele foi ferido, mas ele venceu. As suas pisaduras nos sarou, as suas pisaduras nos santifica, as suas pisaduras nos justifica. Ele tomou sobre si. Aleluia, meu irmão. Por causa da cruz nós temos a vida. Por causa da cruz nós temos a eternidade. Por causa da cruz nós fomos sarados. Por causa da cruz nós somos filhos. Por causa da cruz nós fomos justificados. Ele venceu. Você pode trazer essa esperança para o seu coração nessa manhã. Eles podem zombar, mas ele já venceu. Eles podem chacotear, eles podem escarnecer, mas ele já venceu. Não perca a esperança do Cristo. Ele vive e reina. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos exaltar a Jesus nessa manhã. A cruz não pôde detê-lo. O sepulcro está vazio. Não há mais condenação. Tudo o que precisamos está em Jesus. Tudo o que necessitamos está na pessoa de Cristo. Ele é Deus. Ele é o caminho. Ele é a única verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Deus conosco. Pai, não deixa a gente perder a esperança. Nós não queremos escandalizar. Nós não queremos voltar a pescar. Nós não queremos entristecer a caminho de Emaús. Não, Jesus. Reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Desperta-nos neste tempo. Senhor, nos ajude a preservar a tua palavra, como diz João Marcos, está escrito. E sobre o que está escrito nós depositamos a nossa esperança. Sobre o que está escrito nós apropriamos da tua palavra. Sobre o que está escrito nós caminhamos. Sobre o que está escrito nós pregamos. Sobre o que está escrito cantamos. Sobre o que está escrito vivemos. Sobre o que está escrito existimos, nos movemos. Nós te exaltamos, Jesus, para a glória do seu nome.